Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor inunde seu coração no dia de hoje. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre como a nossa conduta e a nossa fé no nosso Deus pode influenciar na fé de outras pessoas. Pode levar o amor e o testemunho de Deus até essas pessoas sem nenhuma palavra, só com as nossas atitudes. Eu quero falar sobre o que aconteceu com o sogro de Moisés. Quando Moisés foge do Egito, então ele conhece ali a sua futura esposa, Zípora, mas ela é filha de um sacerdote de Midian, a Bíblia fala. E aí, depois do encontro que Moisés tem com Deus na sarça, Moisés obedece ao Senhor, desce ao Egito. Deus usa Moisés e Arão poderosamente para tirar o seu povo de lá do cativeiro. E quando eles voltam, eles se deparam com o Mar Vermelho. Então, Moisés usa ali o seu cajado e Deus vai à frente e abre aquele mar. Os israelitas passam, os egípcios morrem. E depois de tudo isso, depois de Deus também ter providenciado água para eles no deserto, depois de Deus ter enviado maná, Deus ter enviado carnes de codornas para eles, aí a Bíblia narra, depois eu vou deixar aqui embaixo a referência do capítulo, que Jetro, o sogro de Moisés, vem visitá-lo e traz a esposa, né, que Moisés tinha deixado com ele, mais os seus dois filhos, os dois filhos de Moisés. E aí acontece que Moisés recebe muito bem o seu sogro. E aí Moisés então conta para Jetro, né, todas as maravilhas que ele viu, que a mão poderosa de Deus fez através da vida dele. E Jetro, na verdade, ele já tinha ouvido falar, porque essa fama de Deus, ela percorreu toda a vizinhança. Imagine um Deus que abre um mar e o povo passa em terra seca. E aí mata todos os egípcios que estavam perseguindo esse povo, que queria levar eles de volta para a escravidão, ou até mesmo matá-los, né? Então, essa fama tinha percorrido por toda a região. Jetro tinha ouvido falar das maravilhas desse Deus. E aí ele vem de encontro a Moisés, sabendo que ele já tinha vencido e feito o propósito, né? Porque quando Deus falou com Moisés na sarça, Moisés resolve obedecer, ele fala com o seu sogro que ele vai voltar ao Egito porque Deus mandou para tirar o povo de lá. Então assim, ele falou e depois Jetro, ele pôde ouvir que Deus tinha cumprido a palavra dele. Que na verdade Moisés foi um instrumento, né, usado, e o poder foi todo do Senhor, por isso que foi possível. Então assim, todo o povo daquela região não podia negar que o nosso Deus era muito poderoso. Então ele resolve voltar, né, porque já estava tudo em paz, Moisés já tinha conseguido o objetivo, então ele volta e traz a esposa de Moisés e os dois filhos. E aí nessa recepção, Moisés também aproveita para testemunhar, né, que Deus deu água para eles no deserto, fez chover pão do céu, fez vir as codornas até eles para que eles tivessem carne para comer. E aí Jetro faz uma revelação que eu acho linda. Aí ele bendiz a Deus, ele fala assim: Bendito o Senhor, que os livrou da mão dos egípcios com mão poderosa. Né? Agora eu posso ver que esse é o Deus acima de todos e que não há outro. Quando a gente lê lá que ele era sacerdote, vale lembrar que ele era sacerdote de outros deuses, porque Deus ainda não havia nem instituído o sacerdócio, né? O primeiro sacerdote passa a ser Arão. Então, assim, Deus ainda não tinha instituído isso no meio do povo, embora os povos pagãos já tinham sacerdote. Então dá a entender que Jetro era do povo pagão, servia a outros deuses. E ele viu o que Deus fez. Então ali ele passa a aconselhar Moisés, e depois a Bíblia realmente já não fala mais dele. Mas o que deu para entender? Que ele reconheceu. Se Moisés tivesse dito não, tivesse se acovardado quando Deus chamou ele lá na sarça, ele nunca saberia. Ele nunca confessaria que esse é o Deus verdadeiro e que não há outro além dele, né? Então, assim, às vezes Deus nos pede coisas, né, que a gente
fica incomodado de fazer, falar, ai Senhor, mas e a minha imagem? Eu vou precisar me expor para fazer tal coisa. O que vão falar de mim? E a minha família, né? O que eles vão pensar? E os meus parentes? E os meus amigos? O que eles vão pensar de mim? Mas acima de tudo isso, nós não devemos ter preocupação nenhuma, devemos confiar e descansar em Deus. Porque no momento em que Ele pede uma coisa pra gente, a gente só tem a visão daquela coisa. Porém, Deus tem uma visão do fim ainda no começo. Antes de começar o que Ele planejou, Ele já sabe qual é o fim. Então nós devemos confiar, porque o fim é muito maior do que o começo. E vai valer muito a pena. Valeu a pena. Porque assim os filhos de Moisés entraram na aliança, a esposa também, e também o seu sogro. E vai saber quantos mais, né? De ouvir falar desse Deus, de ouvir falar, não, esse Deus está com ele. Eu quero me aproximar, quero ser como esse povo, né? Eu quero esse Deus. Da mesma forma hoje a gente. Então, a reflexão do dia é, você tá com medo? Tá intimidado? Tá com vergonha? Vai assim mesmo. O preço é caro? Vai assim mesmo. Porque o tamanho do preço que você vai pagar não se compara com o tamanho da bênção que virá. Com o tamanho do propósito, com o tamanho do desfecho final de toda a história. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor. Ele fala assim, se eu não me engano, o profeta Jeremias vai falar, né, inspirado por Deus, que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Então, ele é quem conhece o fim desde antes do começo. E essa palavra eu quero te encorajar. Seja corajoso. Se você ainda não sabe o que Deus tem para você, o que Deus quer que você faça, ou as atitudes que Deus quer que você mude, que você transforme seus comportamentos, para que você possa dar um testemunho. Paulo fala que nós somos como cartas vivas e abertas, que a gente não precisa abrir a nossa boca para convencer ninguém. Eles leem a nossa vida, eles olham para nós e conseguem ver se ali tem Deus ou não. Se nós vivemos o que falamos ou não. E isso é muito importante. Né? É muito mais importante é o nosso testemunho de vida, a nossa conduta, a nossa honestidade, nós sermos do mesmo jeito que nós somos lá dentro da igreja, dentro da nossa casa, a gente ser também lá fora, em qualquer lugar que a gente for, na faculdade, na escola, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, estão contemplando as nossas obras, estão vendo todas as coisas e mais, Ele conhece a intenção do nosso coração. Então vá adiante, não tenha medo. E se tiver com medo, lembre-se, Deus está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Bom dia.